Em 1969, eu fui servir o Exército Brasileiro. E lá eu fiz o curso de cabo, fui para Campo Grande, fiz o curso de sargento radiotelegrafista. Vim, na época, quem mandava no Brasil, aqui mais em Mato Grosso, chamava-se senador Finito Mille. E eu era oposição, meu pai era oposição a Finito Mille. Meu pai era do grupo do Rito Correia da Costa, ex-UDN. Então ele mandou eu para fora de Coimbra. Aí minha mãe mandou eu pedir baixo de qualquer maneira. Aí foi tomar conta de 2 postos de gasolina. Aí papai fazia parte do diretório. Foi vereador mais votado de Vargas Grande. Fazia parte da política de Vargas Grande. Na reunião do diretório da Arena, porque misturou PSD com o DN, virou aquela furupa. Papai enguiça com a Sarita Baracate, que era, na época era a prefeita, eleita a prefeita de Vargas Grande. Brigou com o papai falou, eu vou botar esse rapaz que você falou, que só serve para tomar cerveja, ele vai ser o prefeito de Vargas Grande. E saiu da reunião. Aí contaram para o deputado Mané Pinheiro, na época, presidente da Assembleia, que papai tinha brigado. O Mané Pinheiro amanheceu lá em casa. Me lançou candidato a prefeito de Vargas Grande. Disputei uma eleição. A sorte que o governador, Pedro Pedruciano, era contra nós dois, porque nós éramos da UDN. Então, eu venci essa eleição. Era 29 urnas em Vargas Grande. Eu ganhei em 27, perdi em 2 e empatei em 2. Fui eleito prefeito. Tomei posse em 31 de janeiro de 70, com a ordem judicial da Justiça Federal para derrubar o prédio da prefeitura, porque foi construído em frente ao aeroporto. Então estava estrovando a aterrissagem dos aviões e decolagem. Então eu recebi a chave, mas recebi a chave da prefeitura, mas com 48 horas para mudar. Aí eu mudei a prefeitura lá para o centro da cidade. Veio a eleição para prefeito. Lancemos o senhor Júlio Campos, recém-formado, chegado lá de São Paulo, Jaboticabal, engenheiro agrônomo, como candidato a prefeito. Ele ganhou por 2.002 votos. Aí, há 2 anos, me lançaram candidato a deputado estadual. Fui eleito deputado estadual pela primeira vez em 1974. Aí veio a reeleição em 78, já com a divisão do Estado. Naquela época não tinha ajuda a nada, você tinha que fazer todo o município. E em Barra do Bugre fazer casa por casa, em Arenápolis casa por casa, Nortelândia casa por casa, né? E não tinha aqueles comícios, né? Não existia comício, era a visita de cabo eleitoral, né? Você ia pedir o voto, corpo a corpo. E não tinha essa despesa de hoje, né? A eleição era cansativo, mas barato. Você gastava carro e gasolina. Não tinha aquela compra de voto, né? Muitos elegeu aí comprando voto, você sabe aí, todo mundo. Naquela época era corpo a corpo e a obra que você fazia no município. Em 1978, fui reeleito outra vez deputado estadual, com a 3ª votação do Estado. Naquela época não tinha maqueteiro, não tinha... de vez em quando se dava uma entrevista na rádio. Eu nunca dei entrevista, nunca fiz um discurso para ser, né? Tive 4 mandatos, 1 de prefeito, 3 deputados, não fiz nenhum discurso, né? E não tinha maqueteiro. O maqueteiro lá, quem me ajudava era meu pai, Gonçalo Domingos Campos, e minha mãe, que era e minha esposa, que na época de deputado já era casado, Nilda Campos, né? E não era mais não tinha aquele negócio de maqueteiro, de se gastar com comitê, não existia isso não, né? Era visita. E eu criei em Telimo, você atendia nessa casa o pessoal, né? Se ia para o interior de 60, 60 dias, fazia visita lá, ficava cada 2 dias em cada município, fazia visita para os principais cabos eleitorais, aquele que tinha o voto. Eu já conhecia, né? Naquela época o deputado tinha força. Ele nomeava diretor de colégio, ele nomeava o delegado de polícia, ele punha o destacamento de polícia que ele queria, né? Ele tinha força, deputado mais votado agora.
Eu sempre fui o deputado mais votado em Vargem Grande. Né? Sempre fui. Né? 74, 78 e 82. Como jornalista, eu tive o privilégio de assessorar 5 governadores do estado de Mato Grosso, desde Frederico Campos até o início do governo Dante de Oliveira. E nessas andanças pelo estado de Mato Grosso, quer como jornalista, quer como cerimonialista, eu fui anotando algumas histórias que nunca foram contadas ao grande público. Uma vez, o Júlio Campos nomeou um secretário de Fazenda indicado pelo Delfim Neto, chamado Obiratã. Não é Obiratã, era Obiratã. Ele veio de Brasília, numa cerimônia pomposa, lá no Salão Nobre do Palácio, eu lá fazendo o cerimonial, e aí anuncio a palavra do novo secretário de Fazenda, Obiratã, parará. E ele começou o discurso chamando o excelentíssimo senhor governador José Júlio de Campos. É Júlio José. José Júlio de Campos. Lá no fundo, o deputado, então deputado Ari Campos, diz assim: não fica 40 dias, não sabe o nome do governador? O secretário ficou 42 dias, não mais que isso. A política de regularização fundiária, seguindo os fundamentos do Estatuto da Terra, foi utilizada durante os governos militares como principal instrumento de reforma agrária no país. É criado o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Em Mato Grosso, a Superintendência Regional do INCRA teve sua atuação nas áreas federalizadas situadas às margens das rodovias 163 e 364, na Amazônia Legal, numa extensão de 100 quilômetros de cada lado do seu eixo, bem como nas áreas situadas ao longo das fronteiras internacionais. Com o início da implantação dessas rodovias federais, começou uma corrida do sul do Brasil para as terras no estado de Mato Grosso. No ano de 1966, em fevereiro, o governador Pedro Ossian fechou o Departamento de Terras de Mato Grosso, somente reaberto no ano de 1978. Ora, inexistindo o Departamento de Terras de Mato Grosso, começou-se a disputa pelas terras alocadas na margem dessas rodovias e na faixa de fronteira. Com isso, criou-se um grande conflito agrário pela disputa das terras entre proprietários e pessoas que queriam a terra. Talvez nos anos de 1976 a 1986, se fez no Brasil um processo de reforma agrária mais barato para o Brasil. A grande ocupação da Amazônia Legal, que havia um grande espaço vazio. Grandes conflitos surgiram. Aqui no Nortão, nós podemos citar, por exemplo, Lucas do Rio Verde, hoje uma das grandes cidades, não é, desenvolvimentista desse estado, que surgiu em face da disputa da terra. Tanto em Lucas do Rio Verde como na Gleba Caetano Dias se falava que não se precisava adubar aquela terra, porque em cada metro quadrado havia uma sepultura de pessoas enterradas. Arrecadou-se essas terras, não é? Acabou-se com o conflito agrário. Não é? Com isso, nós tivemos, no final do governo Garcia Neto, reabriu o Departamento de Terras do Estado de Mato Grosso, começou um processo pacífico de arrecadação das terras do Estado de Mato Grosso e implantação de várias cidades no estado. Certa vez nós estávamos em Paranatinga, no governo Júlio Campos, lançando as obras da hidrelétrica de Coluene. Sol de outubro, sol a pino. Na época, tenente
Renato Rosa Fortes comandando o cerimonial do governo, eu ali como mestre de cerimônia e jornalista. Falei, Rosa Fortes, quem que fala? Ele falou, vai falar o Gauchinho, o Dedé e o Ricardo Correia e o governador. Ricardo Correia era o secretário de obras. Eu falei, me diga uma coisa, quem é o Gauchinho? Ah, eu também não sei. Quem é o Dedé? O Dedé é o prefeito, mas o nome, não sei. Mas pergunta para o governador. Aí eu saí disfarçadamente, falei, governador, essas pessoas aqui que vão falar, o senhor concorda? O Gauchinho, o senhor sabe o nome dele? Ah, Carrara, fala que é o Gauchinho lá de Gaúcha do Norte, que representa a Gaúcha do Norte aqui na Câmara Municipal de Paranatinga. Tá bom. Aí o Gauchinho foi falar, muito interessante a palavra do Gauchinho. Pequenininho, botou a mão aqui como um tapa-sexo e disse, sabe, Júlio Campos, você, quando foi candidato ao governo, você passou por aqui e falou que ia fazer a usina para nós. E hoje você está fazendo mesmo. Por isso está de parabéns aqui o seu dilema. 40 anos de governo e 4 de progresso. Maicá era uma coisa interessante, não é? Também um processo de colonização irregular. Então, uma quadrilha começaram a explorar pequenos proprietários do sul do Brasil. Iam lá, faziam o processo de troca de uma área, de pequena área supervalorizada, em troca de um pedaço de terra lá na Gleba Maicá. E eles eram trazidos de avião, de ônibus, com todas as regalias. Chegava aqui em Cuiabá, eram colocados numa lotação e levados até a gleba. Lá, chegavam lá, demonstravam aqui é o seu lote, aqui é o seu lote, outro lote. Uma semana depois, esse pessoal chegava na porta do INCRA. Ah, nós fomos expulsos de lá. Como? Ah, fomos expulsos. Lá tem um bando de grileiros, de jagunços. Nós provocamos a intervenção da Polícia Federal, que acompanhou o fato desde o do sul até a Gleba Maicá, prendendo várias pessoas. Foi a maior apreensão de armas pesadas lá na Gleba Maicá. Ficou exposta, era então o Palácio Alencastro, que era a sede do governo estadual, ficou demonstrado lá por vários dias aquele arsenal de guerra. Campanha de 82, disputavam o governo do estado, Júlio Campos e o padre Raimundo Pombo, de saudosa memória. E o Senado era uma das vagas sendo disputada pelo então embaixador do Brasil na Inglaterra, Roberto Campos. E eu vi pela primeira vez o Roberto Campos tomar cachaça. Foi para cima de onde hoje está a cidade de Comodoro. Toma, senão o povo não vai votar no senhor. O senhor é muito chique, veio lá da Inglaterra. Ele tomou um gole mais forte, ficou vermelho, suave igual um peru. De lá nós fomos para Guiratinga. Em Guiratinga, ele começou, Roberto Campos, muito culto, começou o discurso assim: povo de garça branca. Embaixador, é Guiratinga. Povo de garça branca. Embaixador, é Guiratinga. Para quem não sabe a língua tupi-guarani, garça branca significa Guiratinga. Guarantã foi ocupada pelos brasiguaios, pessoas que estavam explorando terras no Paraguai. E, por uma decisão do governo paraguaio,
aquelas pessoas todas foram retiradas a toque de polícia paraguaia. E não tinha para onde ir. E o governo federal, então, teve que trazê-los aqui para Mato Grosso. Essa região era uma das regiões mais inóspitas do estado de Mato Grosso. Essas pessoas chegaram, o governo federal teve que alocar maquinários pesados para abrir as testadas dos lotes. Então, à medida que ia abrindo as testadas, as pessoas iam adentrando o lote, né? Com barracas, com palhas, e deu um surto de malária nessa região, das malárias mais graves que teve. Morreu muita gente. E assim mesmo, esse pessoal não abandonaram os seus lotes, fundaram Guarantã, e hoje Guarantã é uma das cidades também bastante progressista no norte de Mato Grosso. Interessante que, ao passo que lá se via isso aqui, em Lucas do Rio Verde deu-se o contrário. Foram trazidos pessoas do sul do Brasil, também no mesmo processo agrário conflitado, né? E eles receberam, cada um, dinheiro para casa, lote arado, dinheiro para manutenção, não é? E teve pessoas que recebeu esses benefícios à noite, quando foi de manhã que foi procurar, já não estava lá. De mais de 200 famílias, somente, se não me engano, 3 famílias permaneceram em Lucas do Rio Verde. Hoje, Lucas do Rio Verde é uma das terras mais caras do estado de Mato Grosso e de alto índice de produção de soja. Nós fomos na frente, a comitiva de assessoramento ia na frente, para preparar, então, a chegada do governador. E lá estava um prefeito, arredio às falas, a pronunciamento. E nós dissemos, o senhor vai ter que falar, o senhor vai ter que agradecer a visita do prefeito, do governador, à sua cidade, para falar dos benefícios que ele está trazendo aqui para a sua comunidade. Ah, mas eu não falo, mas eu dou um jeito. O doutor Frederico Campos, numa pista cheia de poeira, desceu, eu falei, até então o prefeito estava com voz normal, conversando normalmente com a gente. Quando nós pedimos que ele se dirigisse até a aeronave para receber o governador, ele ficou rouco e disse mais ou menos o seguinte: Ô governador, eu estava até preparando um grande discurso para o senhor, mas olha só, a poeira me tomou a voz, mas não tem importância. Aí fomos inaugurar algumas obras, aí sempre tem o encerramento, né? O ápice da coisa. Fomos para um palanque. E eu, nessa época, eu estava fazendo também o cerimonial, como mestre de cerimônia, anunciei o nome de um advogado que o prefeito havia contratado, pagando um bom dinheiro, para que falasse em nome dele. E o advogado começou o seu discurso mais ou menos assim. Até então o prefeito estava rouco. Mas, excelentíssimo senhor governador Frederico Campos, esta cidade lhe agradece, lhe é muito grata pelos grandes benefícios que o senhor trouxe, porque hoje essa cidade mais se parece, deu branco no cara, mais se parece com o jardim suspenso da Babilônia. O prefeito, que até então estava rouco, recobra a voz e diz: ô, seu safado, eu te pago um dinheirão e você vem falar essas besteiras aqui. No governo de Frederico Campos, nós temos que relatar alguns fatos muito importantes. Naquele tempo, naquele período do governo dele, a região mais focada seria a região da fronteira. A região de Cáceres, Mirassol do Oeste, Pontes de Lacerda, né? Em virtude da região das fronteiras.
E havia ali um clima muito tenso, não é, entre poceiros e proprietários. Temos que relatar o caso, por exemplo, de Antenor do Vale, não é, em que criou-se um conflito entre a Justiça Estadual e o governo estadual de Frederico. Ele estava visitando a cidade de Cáceres quando o juiz tinha determinado a desocupação de uma área. E a polícia militar foi recebido a bala e houve mortandade de policiais. E estava o governador Frederico em Cáceres fazendo uma visita lá, quando chegou o comandante daquele pelotão, né? E em vez de conversar com o governador, dirigiu-se ao juiz, relatando o fato, e o juiz determinou que ele retornasse na gleba e cumprisse a medida. Então, o governador Frederico, tomando a palavra, disse ao comandante do pelotão que quem que era o chefe da polícia. Aí ele disse que era o governador. Ora, se eu sou o governador, que sou o chefe da polícia, você deveria dirigir a mim. Entre matar e morrer, eu prefiro não matar e não morrer. Você não vai mais cumprir a determinação. Com isso, foi feita uma representação ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça entrou com o processo de impeachment contra o governador Frederico Campos. Tivemos a participação direta nesse conflito, quando tivemos que ir a Goiânia fazer uma petição assinada conjuntamente com o procurador da União e deslocamos a ação da Justiça Estadual de Cáceres para a Justiça Federal. Com isso, evitou-se aquele processo de impeachment do governador Frederico. O modelo de desenvolvimento implantado pelo regime militar, o chamado milagre econômico, de um lado modernizou o país e de outro empobreceu a população. A ditadura que se implantou no país atingiu proporções assustadoras em todos os estados, inclusive Mato Grosso. Se considerarmos a operação de repressão que se estabeleceu no país, em todos os estados da federação, com tentáculos e articulações e redes de poder estabelecida nos principais estados e em todos os estados da federação, está comprovado isto pela própria história, não dá para desconsiderar que esses tentáculos também não alcançaram o estado de Mato Grosso. Prova disso é que nós tivemos 3 governadores do estado que foram nomeados, indicados bionicamente pela ditadura militar, eram pessoas do agrado e das relações de confiança estreitas com a capital federal, e primeiro Fragelli Garcia Neto e Frederico Campos, que fechou praticamente um ciclo da presença da ditadura militar, sem considerar que Pedro-Cian estava no governo no período em que ocorreu o golpe em 64. Nós tivemos oficiais militares da Polícia Militar que foram nomeados com um encargo fundamental de exercer a profissão de diretor do Departamento de Ordem e Política Social, que era a instituição que vigiava e controlava os espaços de concentração e de articulação política no país inteiro. Então, praticamente toda a documentação, quando houve pelo governo Lula a tentativa de revelar as memórias da ditadura militar, muitos estados descobriram documentação muito importante em relação a esse período.
Temos informações precisas da existência de laranjas, pessoas infiltradas que faziam o papel que hoje a gente chama de X9, de averiguação, controle e observação de possibilidade de aglutinação para evitar distúrbios civis. Então nós temos governantes nomeados pela ditadura militar, temos deputados federais, senadores e reitores da universidade que foi criada praticamente à sombra da ditadura militar, e por que não pensar então num esquema de controle civil para evitar qualquer tipo de distúrbio da ordem. Principalmente em se considerando que Mato Grosso é um estado de fronteira. E as fronteiras, desde da passagem da coluna Prestes e a experiência de Che Guevara aí na Bolívia e as articulações latino-americanas ao longo da história sempre foram algo muito preocupante para as ditaduras latino-americanas. Tanto é que existe uma cooperação chamada Operação Condor, que perseguiu muitos revolucionários e militantes de esquerda, como Jane Vanini, que é uma mato-grossense de Cáceres, foi perseguida e morta fora do país, e que foi rastreada pela essa cooperação latino-americana. Eu gostaria de destacar um aspecto bastante importante e já mais conhecido da organização de esquerda em Mato Grosso nesta época, foi o grupo chamado Liga Guevarista Cuiabana, organizado pelo professor Carlos Reines, que faleceu há coisa de uns 6 anos atrás, e que era um comunista convicto, que foi formado lá no Sul e tinha vários contatos com material produzido por alguns movimentos revolucionários de São Paulo e do Sudeste como um todo. Tinha material e informação transportada pelo correio. Ele conseguiu e tentou organizar uma resistência quando ocorreu o golpe em 64. Essa Liga Guevarista, que é uma referência a Che Guevara, ela tinha como fundamento uma vontade, uma intenção de organizar um levante aqui de armas civil para tentar evitar que o golpe ocorresse e que se materializasse aqui. Numa pesquisa desenvolvida pelo professor Jefferson Lobato sobre essa liga, ele apontou nas entrevistas que ele arrolou que o próprio Carlos Reines teria sido torturado aqui no antigo 16BC, que é o Batalhão Laguna, esse que é o atual 44º Batalhão, e que na época foram tirados depoimentos, foram da forma com que a ditadura o fazia em todas as capitais, a partir da tortura, e que esses documentos eram criteriosamente registrados por um agente militar que estava ali como escriba ou como alguém responsável por escrever e registrar aqueles depoimentos que ele tinha dado.